Então, tá bom. Oi, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estarmos aqui no Amib no Ar, mais um Amib no Ar. Dessa vez ficou sob responsabilidade do Comitê de Cuidados Paliativos. Para nós é muito importante a gente estar aqui discutindo os temas que são, assim, no nosso dia a dia de vida, de trabalho na UTI, e alguns temas que muito nos angustiam, né? Nós resolvemos, então, que seria interessante, que poderia agradar a vocês, falarmos sobre cuidados de fim de vida em UTI. Como é que nós dividimos? Primeiro, nós vamos fazer uma contextualização do tema e o Eduardo Berbigier, que é de Santa Catarina, vai falar. Queres dar um oizinho, Eduardo? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É isso aí. É, Depois, nós vamos ter discussão de dois casos clínicos. A gente resolveu fazer uma coisa mais prática, com discussão do dia a dia do nosso trabalho. O primeiro caso clínico é sob coordenação da Daniele Tomutani, que é de São Paulo, e os debatedores são José Carlos Junqueira, de São Paulo também, e a Kelly Rocha, de Pernambuco. No segundo caso clínico, nós temos que ficou sob a responsabilidade do Lucas Esperandio, que é de São Paulo, com os debatedores Rodrigo Santos, de São Paulo também, e Lara Torrião, da Bahia. A Lara é pediatra e todos nós somos intensivistas paliativistas. Então, vamos lá, gente, boa reunião para todo mundo. Eduardo, eu ia deixar, gente, me esqueci, ia deixar para cada um de vocês dar boa noite, mas então vocês dão boa noite na hora que vocês forem falar, tá bom? Vocês vejam que nós estamos falando mais informalmente, mas é assim que tem que ir, né? Vocês vão fazendo as perguntas que vocês quiserem pelo chat e depois nós vamos ter meia hora de discussão, tá bom, gente? Então o Eduardo vai começar. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a MIB e a doutora Raquel, por sempre compor e de maneira incansável defender, divulgar e ajudar, né, nessa essa inserção dos cuidados paliativos na UTI. É um prazer estar com os colegas também. E nos próximos minutos, de maneira bem objetiva, eu vou contextualizar o tema dos cuidados de final de vida na UTI. Bom, tivemos notícias recentes. Em 1º de agosto, o registro do projeto UTIs Brasileiras nos mostra que 84% dos pacientes brasileiros internados conseguem alta médica. Isso é fantástico, isso é fruto da melhoria dos recursos, da maior disponibilidade de leitos de UTI, e com certeza isso nos deixa muito satisfeitos. Ainda assim, uma parte significativa dos pacientes internados na UTI, infelizmente, não vai sobreviver às doenças graves. E é dado que a maioria dos óbitos ocorre nos hospitais, 1/3 dos pacientes internados potencialmente estão no seu último ano de vida e ali experimentam uma alta carga de sintomas. Quando falhamos em identificar os pacientes que estão em final de vida, isso pode submetê-los a excesso de intervenções que são inadequadas, potencialmente inapropriadas ou realmente contraindicadas. E a falta de treinamento em cuidados paliativos está associada à maior insatisfação, tanto da equipe multiprofissional, quanto também por parte de queixas dos pacientes e seus familiares, e, como consequência, também é uma frequente causa de litígio. Existem inúmeras barreiras para o manejo adequado dos pacientes no seu final de vida. Nós temos, infelizmente, em muitos momentos, expectativas irrealistas. Nós negamos o envelhecimento e a morte e o morrer. Somos treinados para oferecer soluções ou medidas de suporte até que o corpo se recupere, e somos treinados para salvar, e assim devemos ser, mas isso causa uma extrema dificuldade em aceitar também a terminalidade. Nós temos um foco excessivo em órgãos e sistemas e deixamos de olhar para o todo. Angústias e incertezas prognósticas em relação ao quão acuradas são as nossas previsões. Muitas vezes, incentivos econômicos e influências externas também impactam em relação às condutas que prescrevemos. A incerteza e insegurança em relação ao contexto bioético do processo de condução do final de vida dos pacientes na UTI, o que também é acompanhado de incertezas em relação ao amparo legal que nós eventualmente tenhamos ou não.
infelizmente, a disseminação do treinamento em cuidados paliativos ainda não é suficiente a ponto de que nós tenhamos um modelo plenamente integrado. E justamente, cuidado paliativo, por definição, pode oferecer uma alternativa para esse final de vida inadequado. Pelo seu conceito, essa abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares que enfrentam problemas decorrentes de doenças ameaçadoras à vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação adequada e tratamento impecável da dor, e de outros sintomas, sejam físicos, psicossociais ou espirituais, pode ajudar o paciente e a sua família em toda a sua trajetória, mas aqui, hoje, falamos especificamente desse momento, potencialmente do final de vida, em que, se o paciente não tiver a resiliência e os meios para que, junto com o tratamento, consiga se recuperar, se reabilitar e voltar a ter uma vida, que nós, então, infelizmente, não tendo sucesso em recuperar a sua qualidade de vida, que nós, então, possamos prezar pela sua qualidade de morte. Isso está muito relacionado, claro, às suas interações, ao seu contexto, como nós sempre dizemos, o contexto biográfico muito mais do que o contexto biológico. E ao longo dos próximos poucos slides, eu vou tentar trazer um pouco do que os princípios dos cuidados paliativos têm em justamente aplicação, em aplicabilidade ao nosso contexto da UTI. Primeiro, o princípio é que nós buscamos prevenir, identificar precocemente, aliviar e gerenciar problemas físicos, incluindo dor e outros sintomas estressantes, como sofrimento psicológico, espiritual e também atentar às necessidades sociais, e sempre que possível baseado em evidências. Pois esse gráfico mostra a elevada prevalência de sintomas em vários tipos de doenças graves e com as quais convivemos todos os dias nas UTIs. E esse manejo, ele precisa ser oportuno e muito importante, que seja baseado em evidências, porque cuidado paliativo é uma área de atuação, é uma especialidade que demanda treinamento, estudo, preparo e conduta baseada nas melhores evidências disponíveis. O outro princípio é que nós devemos, então, fornecer suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais plenamente possível até a morte, de maneira a facilitar a comunicação eficaz, ajudando-os, junto com as suas famílias, a determinar os objetivos do tratamento. E toda vez que nós estivermos diante de um paciente potencialmente na sua fase final de vida, há que se equilibrar uma base biológica que vai ser constituída pela avaliação prognóstica, pelo padrão de resposta que esse paciente teve ao tratamento, pela gravidade da doença que levou esse paciente à UTI, também em relação a que doença crônica ele tem a quão avançada essa doença está, dependendo dos seus diferentes padrões de evolução, e também em relação à funcionalidade. Então, todo esse quebra-cabeça, toda essa montagem em relação à nossa expectativa biológica, ela precisa ser contextualizada a uma outra dimensão, que é a dimensão biográfica, que é muito mais centrada na pessoa do que na doença. Então, são as preferências, são os valores, são as vivências, são os significados que aquele processo tem para aquele núcleo familiar, sobre o qual nós geralmente sabemos muito pouco. A abordagem dos cuidados paliativos, ela é aplicável durante todo o curso da doença, de acordo eventualmente com a necessidade dos pacientes. Então, antigamente, muito antigamente, tínhamos um modelo de cuidado plenamente curativo e que migrava para um cuidado paliativo de uma maneira tudo ou nada. Ao longo do tempo, o cuidado suportivo, o cuidado paliativo, eles surgem numa fase mais adiantada da doença, mas, de certa forma, ainda concorrem, pelo menos até o momento final da vida. Mas o modelo atualmente disseminado e mais recomendado é que, justamente, o cuidado curativo ele não seja um inimigo do cuidado paliativo e tampouco o paliativo do curativo. São medidas concomitantes que vão andar em paralelo e
do ponto de vista de um espectro, terão o seu protagonismo maior ou menor, a depender da gravidade, a depender da resposta ao tratamento, até que, eventualmente, haverá um cruzamento em que, infelizmente, não se pode mais oferecer um cuidado com uma expectativa curativa, e o cuidado paliativo não só passa a ser o atuante, passa a ser existente, mas passa a ser o protagonista. E o foco no controle do sofrimento do paciente e da família passa a ser o nosso único objetivo. E do ponto de vista didático, a própria doutora Raquel e seus colaboradores publicaram no grupo de trabalho do ConeSUS sobre os cuidados de final de vida, fases da assistência paliativa que servem como marcos para que nós tenhamos, então, um entendimento e uma didática melhor nesse sentido. O paciente em fase 1 é aquele paciente que tem uma plena expectativa de recuperação, mas que ainda assim, dependendo da gravidade da doença, precisará sim de cuidados paliativos, seja no controle de sintomas, seja na comunicação com a sua família e no atendimento às suas necessidades. Ele passa a ser um paciente fase 2 caso ele não responda de maneira satisfatória e já, de certa forma, tenha algum grau de esgotamento das suas reservas. Ou se ele for um paciente que já é portador de alguma doença crônica com algum grau de comprometimento orgânico. Por último, o paciente fase 3 é aquele em que é reconhecida a inevitabilidade da morte e que, nesse caso, realmente o cuidado ele deve ser centrado em medidas de conforto. É importante ressaltar que os pacientes não devem ser alocados estritamente em fase 1, 1,5, 2 ou qualquer número que seja, mas são marcos que servem para nos guiar em relação às expectativas de recuperação como base biológica para a tomada de decisão, que é muito mais biográfica. E é importante, para reforçar que realmente os cuidados paliativos eles devem concorrer não contra, mas devem andar junto com os cuidados curativos, porque eles, de fato, de acordo até com essa publicação que é clássica, mostraram uma influência positiva na sobrevida dos pacientes, não só em qualidade, como também em quantidade. Portanto, cuidado paliativo não é limitar tratamento, não é não oferecer nenhuma medida que possa prolongar a vida do paciente, não é não pedir mais exames, não é não fazer mais nada, não é desligar tudo e deixar só opioide e benzodiazepínico. É fazer tudo o que pode ser feito para o benefício daquele paciente. E vejam que interessante que essa estratégia de cuidados paliativos, ela não só influencia positivamente o paciente, mas também a sua família. Porque quando uma boa comunicação é conduzida com a equipe, entre a equipe e a família, os marcadores de desfechos psiquiátricos indesejados, como estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, eles reduzem significativamente. Um outro princípio importante é que o cuidado paliativo não pretende apressar nem adiar a morte. Ou seja, nós vamos afirmar a vida, mas reconhecer também a morte como um processo natural. Então, quando se fala de limitação terapêutica, de suspensão de suporte vital, nós estamos falando de recusa, de retirada de medidas que são inúteis, que são geradoras de sofrimento desproporcionado, o que é permitido em muitos casos. Não estamos falando em eutanásia, não estamos falando em morte assistida, nós estamos falando em abandono do paciente. É importante sempre garantir que o paciente, se vier a falecer, venha a falecer por causa da doença e não por causa de alguma medida que nós façamos ou deixamos de fazer. Outro princípio importante é que o cuidado paliativo deve fornecer apoio ao paciente no seu próprio luto, bem como apoio também à sua família e aos seus cuidadores. E entender que o luto faz parte de uma resposta fisiológica, pois todos nós passaremos pelo luto, é fundamental. Na medida em que nós entendemos que esses sentimentos, esses comportamentos não são direcionados à equipe, mas sim contra a situação, e que não há uma intervenção médica, uma palavra, uma medicação que vá resolver isso pelo outro, a gente alivia, a gente consegue ser mais empático e entender que a família tem um processo e que nem sempre é um processo fácil, nem sempre é um processo também que acontece num tempo confortável para nós, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é, de fato, que a família se sinta apoiada em percorrer esse caminho, em que ela sente dor, em que ela sente medo, em que ela sente ansiedade, em que ela sente revolta, barganha, e diversos outros sentimentos. Portanto, uma estratégia de comunicação adequada em que nós venhamos a trazer
com calma e com tempo adequado, uma consciência prognóstica a ponto de que a família consiga, não só do ponto de vista cognitivo, mas também emocional, acomodar todas essas informações e sentimentos, é fundamental para o cuidado paliativo, adequado. Mais um outro princípio: valores e crenças culturais do paciente e da família devem ser respeitados, sejam particularidades culturais, sejam expectativas em relação ao futuro, o que que significa a limitação, o que que significa morrer numa UTI, o que significa morrer em casa, aspectos de fato biográficos do paciente. E elas vão ser contextualizadas ao que a família já passou, ao que aquele paciente significa no núcleo familiar. Importante também saber que, por mais que nós recomendamos como ponto de partida o modelo de tomada de decisão compartilhada, nem sempre será o melhor. Porque em algumas situações haverá famílias e pacientes que querem e precisam participar mais das suas decisões em relação à sua própria saúde, ou famílias e pacientes que talvez não tenham condição ou nem o desejo de tomar alguns tipos de decisão, e nesse momento, se for desejo da família, que nós saibamos então conduzir de uma maneira um pouco mais paternalista, mas sempre colocando em perspectiva o paciente como protagonista. Por fim, a oferta de cuidados paliativos especializados, com uma equipe multiprofissional capacitada para o devido encaminhamento de casos complexos, é fundamental. E aqui eu peço licença em 2 segundos para mostrar com muito orgulho a nossa equipe da UTI do Hospital Bahia Sul, e talvez alguns colegas, inclusive, aqui conosco nesse webinário. Por fim, como um horizonte em relação a algumas dessas dificuldades que nós enfrentamos, recentemente foi publicado na Intensive Care Medicine por Siddiq, por Metaxa e também pela doutora Lara Kretzer, que é a nossa colega de curso de cuidados paliativos na UTI, particularmente minha colega lá no Hospital Bahia Sul, no Grupo Bahia Sul, com muito orgulho, publicou esse editorial que traz dessa forma um horizonte em relação a o que fazer quando estamos a cuidar de um paciente morrendo na UTI. E essas perguntas, elas serão, sim, devidamente respondidas pelos nossos colegas durante a apresentação dos casos. E eu me despeço, então, perguntando para vocês: o que que é mais importante para o paciente que está morrendo e para a sua família? Privacidade, itens pessoais, ir para casa, ir para uma instituição de longa permanência? Será que a monitorização invasiva precisa continuar? Será que investigações, exames, como exames de sangue, de imagem, precisam continuar? Será que as intervenções e os tratamentos, como ventilação mecânica, infusões, terapia de substituição renal, podem ou devem ser descontinuadas? E se o tratamento for cessado, existe um plano para que isso seja comunicado adequadamente para o time e para a família? Você antecipou e planejou o manejo dos potenciais sintomas do final da vida desse paciente? E você está ciente ou você tem noção do uso adequado de medicações antecipatórias, acesso a medicações antecipatórias no sentido de prevenção do sofrimento no seu local de trabalho? Você dispensou tempo adequado para conversar com a família, lembrando que a interação com a família é um procedimento de saúde, um procedimento médico que demanda também preparo, que demanda ciência, que demanda tempo, não necessariamente de quantidade, mas de qualidade. O seu grupo, os seus colegas, têm algum conflito específico em relação a esse paciente, à morte desse paciente? Porque a equipe também, com certeza, pode ser afetada, e cuidar dessa equipe também é fundamental. Você já preparou a família e a própria equipe para questões pós-morte? A família está preparada em relação aos trâmites legais, a eventualmente doação de órgãos como uma das etapas importantes no processo de tomada de decisão de final da vida? Então, eu me despeço agradecendo mais uma vez a oportunidade e deixando vocês com essas perguntas que com certeza trarão aí muito, muito brilho a esse debate baseado em casos clínicos. Obrigada. Obrigada, Eduardo. A gente tem aqui a Kelly e o José Carlos, e a gente tem um desafio aqui
de nos próximos minutinhos fazer uma discussão de um caso clínico para ilustrar parte do que o Eduardo discutiu, né? E a gente vai fazer no estilo de um bate-papo mesmo, com uma divisão aí, um compartilhamento de experiências, tá bom? A gente vai fazer, eu vou falar para vocês um caso clínico e depois a gente vai botar isso em discussão, tá? Com a Kelly e com o José Carlos. Então, a gente tem uma paciente que é uma mulher de 60 anos, que ela é DPOC, O2 domiciliar, ela é obesa, ela tem uma escala de performance paliativa de 60% e ela já teve 13 internações nos últimos 12 meses por descompensação deste DPOC, tá? E ela é interna por uma sepse pulmonar e novamente por uma descompensação da doença de base dela. Ela já está internada no ambiente de terapia intensiva e ela se encontra neste momento no 11º dia de internação hospitalar e também de UTI, né? E ela segue aí com múltiplas disfunções orgânicas. Ela está na ventilação mecânica, com um difícil desmame de ventilação mecânica, sempre assincrônica. Ela está com um choque aí com uso de noradrenalina 0,5 microgramas por quilo minuto, e está precisando de altos valores aí de suporte respiratório, tá? E também, além disso, está progredindo aí com uma disfunção renal ainda mantida em tratamento conservador, né? E quando acessada essa família, é uma família que vem numa intensa angústia e sofrimento e vem com o discurso de que ela nunca aceitaria ser traqueostomizada e entendendo que provavelmente ela esteja caminhando aí para o fim da vida dela, né? Então, eu gostaria de perguntar primeiro para a Kelly, depois passar a palavra aí para complementar o José Carlos. Quais seriam os critérios aí que a gente deveria levar em consideração para definir qual é o prognóstico dessa doente? Kelly, quer Vamos começar? lá. Boa noite aí a todos. Boa noite, Daniele. Acho que é importante para nós, intensivistas, né? Porque eu imagino que a maioria das pessoas que estão conectadas tenham mais esse lado de terapia intensiva. Saber reconhecer, principalmente, os aspectos técnicos, né, relativos à história natural da doença. Então, para eu chegar num contexto de definir se essa paciente é uma paciente que deve ser entrada em cuidados paliativos, limitação terapêutica, a gente primeiro tem que conhecer a história natural da doença dessa paciente. E a gente percebe-se pelo DPOC que é uma paciente que realmente já está progredindo, né, para uma fase terminal, ela já faz uso de um oxigênio domiciliar, já tem vindo com várias internações, né, nos últimos anos, então tem aumentado esse número de internação. E a gente também, além dessa história natural da doença, a gente também tem que começar a entender os critérios de terminalidade e reconhecer esse processo ativo de morte. É uma paciente que já está evoluindo para múltiplas disfunções orgânicas, está em ventilação mecânica, não consegue sair dessa ventilação mecânica, né, em uso de drogas vasoativas para conseguir manter uma pressão adequada, evoluindo já para uma insuficiência renal, né, ainda não dialítica, mas já evoluindo também. Então, a gente tem que ver o contexto, né, como o Eduardo aí falou, cada paciente, cuidados paliativos, ele não é um achômetro, né? Nós profissionais que trabalhamos com cuidados paliativos, não achamos que tem que ser assim ou assado, né? São técnicas e também não é a técnica de livros, que você vai seguindo passo a passo. Cada paciente tem o seu contexto, então a gente tem que olhar o paciente individualmente. Olhando individualmente, a gente vê esses aspectos da história da doença e como o paciente está no momento, entendendo esse contexto do processo ativo de morte. Além disso, a gente tem que levar em consideração também, porque o paliativo ele não trata só o paciente, a gente também não pega só o fim da vida do paciente, né? A gente trata espiritualmente, fisicamente, psicologicamente o paciente e a família. No contexto dessa paciente, a gente não consegue tratar o psicológico e o espiritual, por exemplo, desse paciente. Mas a família está em sofrimento, né? Já demonstrou que está em sofrimento, então a gente tem que levar em consideração como que a família está nesse contexto. E em um momento eles mesmos mostraram que a paciente não deseja ser traqueostomizada.
Então, a gente também tem que levar em consideração isso, tá? Então, nesses contextos, a gente vai analisando tudo e a gente consegue definir que essa paciente é uma paciente que realmente está indo no processo de morte e a gente vai definir um cuidados paliativos, pensando em todo esse contexto, tá? José, você quer... Desculpa. José, se quiser. Você quer compartilhar alguma coisa diferente? Você está sem áudio. Está sem áudio. Bem, boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui em conversas com os nossos colegas intensivistas, né? E, bem, corroborando, né, o que a doutora Kelly comentou, eu sempre gosto de fazer quando a gente fala em termos de prognóstico, se a gente conseguir separar, como eu costumo dizer, quando o paciente, antes dele internar, antes dele fazer o quadro agudo, ele já era um paciente que estava bem ou ele é um paciente que já não estava bem, né? Então, essa é uma coisa que eu gosto de fazer essa reflexão, né? Ou seja, quando ele estava bom, ele já estava ruim, né? O caso dessa senhora é uma senhora obesa, né, de 60 anos, tem um DPOC, usava oxigênio, então não era uma paciente, já era uma paciente com uma doença já num estadio importante aí, pulmonar. E aí tem uma outra informação importante que ela faz 3 internações em 12 meses, ou seja, isso é sinal também da gravidade do quadro, né? Mas o interessante, e aí separando, como a gente fala, a questão da funcionalidade prévia, né, ela já tinha aí uma condição funcional, que é o tal do PPS, aos colegas aí que são intensivistas não estão tão acostumados, né? É igual o KPS, às vezes o pessoal os intensivistas têm contato muito com o oncologista, o KPS e o PPS são muito parecidos, eles podem ser considerados a mesma nota. Tipo um KPS 70, um PPS 70, um KPS 30, PPS 30, tá? Então ela tinha um KPS aí, um PPS de 60. Mas assim, o que chama atenção em relação a essa senhora é o fato dela ela ter internado por um quadro agudo, né, um quadro séptico e tal, uma descompensação do ponto de vista respiratório, mas aí vem a outra parte que a gente costuma considerar bastante no prognóstico, que é a evolução do quadro agudo. Então, o quadro agudo é o diagnóstico do quadro séptico e tal, mas ela é uma paciente que ela poderia ter melhorado rapidamente do quadro séptico, tá? Mas isso não aconteceu. Então, a evolução do quadro agudo não foi satisfatória, né? Então, ela entrou nesses 11 dias, né? Nos 11 dias, ela foi apresentando falência de órgãos, em particular ventilação mecânica, e aí agora já está já mais claro de que a dificuldade de sair da ventilação mecânica, né? Associado a um quadro séptico, em uso de droga vasoativa, em particular noradrenalina, e agora aí beirando a insuficiência renal, disfunção renal, com possibilidade de diálise e tal, né? Então, se a gente junta todas essas informações, uma senhora de 60 anos, um quadro prévio já funcionalidade já com algum grau de alteração, já tem uma doença de base já de uma maneira importante, que interno com quadro agudo, e a evolução do quadro agudo não é boa, desculpa minha garganta aqui, tá? Então, mostra a gravidade da paciente, mas então a gente já pode dizer que o prognóstico dessa paciente, do ponto de vista biológico, é um prognóstico já que a gente tem que avaliar com muito cuidado para a gente também não ultrapassar limites, né? Eu paro por aqui, a gente vai continuando aí nas próximas questões. E a gente tem até ferramentas, se a gente se sente um pouco desconfortável, né? A gente tem várias outras ferramentas que a gente encontra facilmente aí na internet, tipo Speak, outras ferramentas que podem nos ajudar, principalmente a aumentar a sensibilidade em relação a isso, né? Principalmente se não é algo da nossa prática habitual, né? Mas a equipe da UTI ouviu o que vocês falaram e eles decidiram fazer uma reunião com essa família em decisão compartilhada com familiares e a equipe de UTI, com todos os colegas assistentes dessa paciente, foi entendido que ela estava numa fase 3 de assistência paliativa, né, conforme o Eduardo já falou na aula dele, e foi entendido que aqueles suportes essenciais de vida só estavam prolongando o morrer dela de uma forma fútil, obstinada, gerando apenas sofrimento. E aí, quando a gente vai falar de retirar suporte artificial de vida, eu queria perguntar para vocês qual que é a diferença entre retirar e congelar suporte artificial de vida, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês se elas são eticamente iguais ou não. E aí eu vou começar com
Kelly! De E novo. depois, prometo, É, João, que eu deixo você começar primeiro. então, eticamente, né, e juridicamente, as duas coisas são iguais, tá? Congelar ou suspender limites. A gente tem, através da resolução do CFM, que é a 1805 de 2006, que fala que é permitido ao médico limitar ou suspender realmente tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal. Então, juridicamente são iguais, né? O juiz ele reconhece, né, a terminalidade de vida uma prática médica e ela deve ser alçada pelo profissional de saúde, tá? E os documentos médicos eles são considerados de fé pública. Então, o que acontece na nossa prática, no dia a dia da UTI, é que os nossos colegas e a gente tem muito medo hoje da judicialização, né? Então, se pensa que eu manter uma noradrenalina, ou parar de subir, ou tirar uma noradrenalina, eu vou ser preso ou vou ser processado por estar matando um paciente. Isso é muita fala que a gente ouve. E hoje em dia a gente sabe que os documentos médicos eles são considerados de fé pública, quando muito bem documentados, essa falha terapêutica, o profissional ele está muito bem respaldado, tá? E deixar de iniciar uma droga vasoativa, parar de aumentar ou suspender, não é uma omissão de cuidados, tá? Muitos médicos ainda têm medo em relação a isso, achando ser uma omissão de cuidados, mas isso não é, porque judicialmente uma omissão de cuidados é quando você deixa de fazer alguma coisa que possa evitar um resultado diferente. No caso de cuidados paliativos em terminalidade, como a gente está falando, o resultado final é a morte do paciente, né? Então, a gente deixar de fazer, parar uma medicação ou suspender, a gente não está evitando que esse paciente morra. Então, a gente não está mudando o desfecho. Então, isso não é omissão e a gente pode ficar bem seguro em relação a isso, desde que muito bem documentado em prontuário, né? Muito bem discutido com a equipe. Kelly, só preciso falar uma frase que é perfeita e que eu acho maravilhosa, que é: se o morrer é inevitável, permitir o morrer não é matar, né? Exatamente. Exato. José, quer fazer alguma complementação? Sim, acho que é interessante. Vamos... é exatamente o que a Kelly comentou mesmo, né? Do ponto de vista ético e do ponto de vista legal, é a mesma coisa, né? Eu gosto de fazer sempre uma comparação, e suporte artificial de vida é uma coisa que não é da natureza da vida, por isso se chama artificial, inclusive, né? Suporte artificial. Eu costumo fazer uma certa brincadeira que esses suportes artificiais, eles estão numa prateleira, né? Eles estão numa prateleira e a gente, como médico, a gente avalia se aqueles suportes que estão na prateleira, em particular aí que a gente considera ventilação mecânica, diálise, droga vasoativa e alimentação e hidratação artificial, barra NPP, né, esses quatro, mas também outros que poderiam estar na prateleira, não são suporte artificial de vida, por exemplo, a situação cardiopulmonar, e aí vai, né? Exames de laboratório, exames de imagem, o que seja. Mas a ideia é que, se você considera que aquela situação do paciente que você está cuidando, aqueles suportes que estão na prateleira são interessantes, ou seja, vão levar benefícios para o paciente, tá? Então você tira da prateleira e põe para o paciente. E se em algum momento você chegou à conclusão que aqueles mesmos procedimentos que você se propôs a colocar, né, que, como eu estou dizendo, não fazem parte da natureza, são artificiais que você colocou, tá? Se você entendeu que aqueles mesmos procedimentos agora não estão levando mais a benefício, só estão levando a dano, né? Então a gente pensa na balança benefício versus dano, sempre quando você pensa em qualquer procedimento num paciente que você começa a pensar em termos de cuidado apelativo, o benefício versus o dano, né? E aí você analisa e fala, poxa vida, eu acho que agora não tem mais sentido aquele procedimento ou aquele tratamento, porque ele só está levando a dano, não está levando mais a benefício. Então você tira e devolve para a prateleira, certo? Ou seja, aí quando você faz isso, você permite então o paciente morrer, porque a princípio você não estava mais permitindo ele morrer por causa daquele suporte que você estava mantendo, né? Então é interessante ter essa reflexão, tá? E aí, quando você faz essa reflexão, você entende que, seja
você congelar, ou seja, congelar, o paciente está usando lá, isso é muito comum, né, relativamente comum, né, usando noradrenalina, fala, não aumenta nem diminui, deixa do jeito que está, né? Ou, por outro lado, você não colocaram, por exemplo, uma droga vasoativa, isso vale para outros suportes artificial de vida, né? E o terceiro, finalmente, é retirar o suporte artificial de vida, por exemplo, retirar a noradrenalina, fazer extubação paliativa e assim por diante, né? Então, mas entender do ponto de vista filosófico, isso que eu falei da prateleira, facilita um pouquinho, tá? Mesmo que tá, porque às vezes está escrito lá na resolução, isso está escrito claramente numa resolução 1805, depois vejam, o Conselho Federal de Medicina, a resolução 1805, e também no Comitê de Ética Médica, está lá muito claramente, né, que isso é eutanásia, não tem nada a ver com eutanásia. Mas às vezes o colega fala, tudo bem, eu até entendo o que está escrito, mas eu fico um pouco mais, né, do ponto de vista cultural ou psicológico, eu fico um pouco mais reflexivo sobre isso. E isso é interessante, porque você vai na literatura, tá? E você procura na literatura entre médicos, enfermeiros, pelo mundo inteiro, você vai encontrar a maioria dos estudos realmente mostrando que o colega profissional ele fica mais tranquilo em não colocar uma coisa do que retirar uma coisa. Mas isso não quer dizer que isso do ponto de vista ético, é diferente. É a mesma coisa, porque o raciocínio é o mesmo, benefício versus dano. Tá? Se quando você pretende não quando você pensa em não colocar um determinado procedimento, um determinado tratamento, suporte artificial, a sua preocupação ou a sua reflexão é que aquilo não vai levar benefício. E se você colocou, o raciocínio é o mesmo. Já que agora você está chegando, inclusive, você às vezes precisa de tempo para chegar a essa conclusão. Tá? Você precisa fazer um teste. Eu estou na dúvida, então acho que põe ventilação mecânica. Mas depois o tempo passou, você chegou à conclusão que aquela ventilação não tem mais benefício, só está levando a dano. Tá? Então o raciocínio é o mesmo. Por isso que se fala que do ponto de vista ético e legal é a mesma coisa, tanto não colocar, quanto retirar, quanto congelar e assim por diante. Né? Tá bom? Beleza, aí vamos em frente. Ótimo. Bem, então foi optado por descontinuar o suporte, porque foi entendido que aquele suporte já estava prolongando morrer, né? Então, fez extubação paliativa, desligou drogas vasoativas e a gente devolveu a paciente para a trajetória natural da doença dela, que pode, sim, dada a gravidade do quadro clínico dela e o estágio aí de terminalidade da doença dela, ser o fim da vida, né? Mas a paciente, ela não acabou falecendo nas primeiras 24 horas, como era a expectativa inicial dessa família, e ela está, sim, num processo ativo de morte, já está com todos os sintomas paliados, ela está com todas as medicações, ela ativamente está falecendo, mas ela já está lá há 4 dias. E aí, ela está sem dieta. E isso gerou uma angústia intensa na família, né? E aí a minha pergunta é permitido descontinuar dieta em um paciente que está no fim da vida dele ativamente falecendo? Esse paciente ele está falecendo pela própria doença, ele está falecendo de fome, né? E como é que você explicaria isso para essa família que está em intenso sofrimento? Vou começar com a Kelly, apesar de ter dito que era o José Carlos. De novo. Vamos lá. Permitido retirar a dieta, tá? A gente sabe que o suporte nutricional, eles não é capaz aí mais de modificar o curso da doença, né? A paciente, ela realmente está no processo ativo de morte. É comprovado cientificamente isso, o paciente ele não vai sentir fome, o corpo ele não necessita de aporte calórico, porque também não demanda mais, mas tem todo o processo que a gente fala do cuidar da família também, né? E a alimentação, ela acaba sendo um tema muito polêmico até no cuidados paliativos, até entre os próprios paliativistas. É um tema mais difícil de se suspender, porque é uma coisa, a família, ela lida, ou as pessoas, ela lida com a alimentação em vários aspectos, né? O alimentar, às vezes, é um ato de cuidar, né? Então, eles realmente podem imaginar que aquele familiar, o fato de não dar alimentação, ele vai morrer de fome, né? A nossa cultura é muito Então, apegada no alimento, né, Kelly? muito, muito apegado. Então, a conversa com a família é difícil. Eu acho que é começar a tentar explicar a eles, entender o que o alimento para eles né?
qual é a importância dessa alimentação, o porquê que eles querem que alimente o familiar, para depois a gente conseguir argumentos para ver se consegue retirar ou não. Agora, se a gente vê que a família realmente está em sofrimento naquele momento, alimentar o paciente também não é crime, tá? A gente muitas vezes faz com o intuito de cuidar da família. Mas o importante é a gente mostrar para eles também os malefícios que essa dieta pode causar, né? Dependendo, nesse caso, a paciente com dieta enteral, ela está em uso de drogas vasoativas, o intestino não funciona bem, então a paciente que pode ter mais vômitos, uma paciente que pode ter mais diarreia, então a gente também tem que mostrar que a gente vai estar causando sintomas muitas vezes indesejados e que vai estar causando malefício para essa paciente. Então, é um tema aí bem polêmico essa parte da alimentação, mas pela nossa cultura, né? Acho que o José pode acrescentar um pouquinho mais. E depois você já fala também, na sua fala, depois que você falar tudo isso, fala também de hidratação. Tá, Boa, vamos vai lá, lá. José. Vai lá, Vamos lá, Brilha. então. Vamos lá. A garganta tá ruimzinha aqui. Bem, eu acho que é Inclusive, está precisando interessante. se hidratar. Tô bebendo água aqui rapidinho. É, acho que um ponto interessante aqui é o seguinte, em termos quando se pensa em dieta, né? Alimentação e hidratação artificial é diferente de alimentação via oral para uma pessoa normal que está se alimentando normalmente, tá? Então esse é um primeiro aspecto. Então, e isso é uma reflexão importante que eu acho que vale a pena que quando se discute alimentação e hidratação artificial é que é diferente. Ou seja, a alimentação e hidratação artificial ela está na prateleira. E a alimentação via oral, o macarrãozinho, o arroz com feijão, não está na prateleira. Não é um suporte artificial de vida no sentido que nós estamos falando, tá? Então, a alimentação e hidratação artificial, ela vai no mesmo bloco, tá? Dos outros suportes, né? Ventilação, diálise e tal. Ou seja, você vai avaliar se aquela alimentação, tá? Vamos falar primeiro da alimentação, tá? Se aquela alimentação vai levar benefício para o paciente ou vai levar a dano. E aí, como a Kelly falou muito claramente, tá? Qualquer suporte artificial de vida, em particular alimentação através de sonda, né? Pode levar realmente a malefícios, a distensão abdominal, vômito, e aí vai, né? Com um monte de outras questões. Então, não é um procedimento inócuo, não, né? Agora, mas voltando, o paciente no finalzinho da vida não tem. Se você analisar tecnicamente, você vai entender que esse suporte hospital de vida, alimentação através de sonda enteral, gastrostomia, não tem mais benefício, não vai levar nenhum benefício. Você não consegue enxergar nenhum benefício a não ser dano. Aí vem o que se traz na literatura, não tanto em termos de UTI, mas principalmente no paciente, por exemplo, em casa e tal, paciente que não está sobre suporte hospital de vida. E aí sempre se levanta aquelas duas questões, né? Mas o paciente vai morrer de fome. Então essa é uma pergunta, é uma questão que todo mundo gosta de colocar. Eu costumo fazer uma reflexão, e vou aqui me permitir a fazer uma reflexão, tá? Um pouco mais ampla, mas eu costumo dizer o seguinte, até considerando as pessoas e respeitando as pessoas que não têm crença nenhuma, as pessoas que têm crença em Deus e acreditam em alguma coisa mais além, tá? A gente pensa o seguinte, fala, puxa vida, até 1950, 1960, todo mundo morria de fome, porque não tinha sonda, não tinha gastrostomia, não tinha nada disso. Então, desde que o mundo é mundo, até 1960, 70, todo mundo morria de fome. Não só as pessoas, os animais, todo mundo morria de fome. Né? E aí parece que o homem agora, nos últimos 40, 50 anos, veio resolver um problema, né? Então, realmente não tem sentido. E aí, quando você vai estudar, como disse também a Kelly, do ponto de vista biológico, a gente sabe que o paciente, à medida que ele vai chegando próximo do final da vida, ele não vai aceitando mais alimentação. Né? Isso é comum, somente em paciente em casa, tal, atendimento domiciliar. Às vezes ele pede uma torta, não sei do que, aí a família vai lá e compra a torta, ou prepara a torta, e ele come 2 tiquinhos, meia colherinha e fala, ele tá bom, entendeu? Então não dá para a pessoa estar morrendo e querer comer um churrasco, uma feijoada antes da morte. O organismo vai se preparando para isso. Tá? Então, essa ideia da fome, também existem outras questões. Bem, da nutrição não tem nem sentido. O paciente está em processo ativo de morte, você vai querer nutri-lo.
não tem sentido nenhum. Mas essa questão da morte é uma questão que, desculpa, essa questão da fome é uma questão que todo mundo gosta de levantar, e aí eu faço essa reflexão, né? As pessoas nascem, vivem e morrem. Desde que o mundo é mundo, e não vão, as pessoas, o organismo ele é muito sábio no sentido de que o organismo vai se debilitando e vai chegando no final da vida e não vai precisar de uma alimentação para poder o paciente morrer dignamente. Então, eu só queria fazer mais uma coisa que eu queria comentar. Outra coisa ainda, e depois só um outro comentário aqui. Em termos de hidratação, isso é uma coisa comum, tá? Eu queria aproveitar essa questão da hidratação também. O que se sugere, tá? O que se considera é que o paciente em fim de vida, o paciente em processo ativo de morte, ele morra hipoidratado, tá? Hipoidratado. Qual que é essa ideia? Por quê? Porque o paciente que recebe hidratação, ele vai acabar ficando mais edemaciado, ele vai acabar tendo mais congestão, mais secreção pulmonar, e aí a família vai, às vezes, a secreção pulmonar realmente vai piorar bastante o paciente. Mas, por exemplo, o inchaço, é muito comum a família chegar, mas o doutor, olha o paciente, meu pai está com o braço inchado e tal, e às vezes por muito líquido. Tá? Claro, não vai fazer diferença nenhuma para ele ali. Não estou mais preocupado com o sinal, estou preocupado com o sintoma, tá? Mas a família fica sofrendo. Então a gente tem que tomar esse cuidado e pensar sempre na hipoidratação, tá? Então, ao final da vida, reflita mesmo, analisa a prescrição, tá? E seca a prescrição, deixa realmente o que é de conforto, se a proposta é essa mesmo. Acho que é isso. Bem, gente, a gente já está quase no finalzinho, a gente só tem 3 minutinhos, então tem Eu uma que- perguntinha do público que eu só queria fazer para um de vocês, pode ser a Kelly ou o Eu José que queria, responda. Pode falar, pode rapidinho, falar. Dani, eu queria Uhum, só fazer um fechamento rápido em relação a esses pode. assuntos que a gente fez, que a Uhum, gente vê muito na nossa UTI, né? É aquela questão da parte que a gente tem que respeitar muito o desejo do paciente e da família, né? Eles devem ser levados sempre em consideração nas nossas tomadas de decisão. Mas a gente tem que entender que a decisão técnica sobre as condutas ela é do profissional. Quem estudou para tomar as decisões técnicas foi o profissional. Então, a gente não pode deixar na mão do familiar decidir o que se deve ou não fazer, tá? E a gente vê muito, principalmente hoje em dia, a gente tem visto muito, os médicos perguntarem ao familiar: você quer que eu entube? Você quer que eu faça diálise? Você quer que eu comece a noradrenalina? Isso não é decisão da família, tá? A gente tem que compartilhar as decisões, tem que levar em consideração o que eles acham, mas a decisão técnica é sempre do profissional, tá? E eu só queria finalizar em relação a isso, porque a gente vê muito essa questão de botar na mão dos familiares, né? Uma coisa que é a decisão nossa. com certeza. Então, na verdade, o paciente ele está falecendo pela doença de base, né? E ele não está falecendo de fome, né? Na verdade, no fim da vida, a gente não tem essa necessidade que a gente teria numa outra fase da doença. E enquanto o paciente tiver lucidez e desejo de comer, a gente vai oferecer conforme ele tolerar, mas quando ele não tiver mais isso, provavelmente a gente vai intercorrer em mais mal do que bem a ele, e a gente nunca quer fazer mal ao nosso doente, e é sempre importante reforçar o não abandono, né? Infelizmente, a gente não tem mais tempo para isso, mas teve só uma pergunta lá sobre se a gente poderia usar o BISEP para ajudar nessa definição, e eu só vou responder porque a gente tem tempo, mas assim, a gente usa isso principalmente em pacientes idosos, né? E ele vai avaliar algumas presenças de doença, alguns danos laboratoriais como albumina, entre outras coisas, e vai dar uma estimativa aí de mortalidade. Então, é algo a mais para você tornar uma avaliação que você usaria como subjetiva, como objetiva, e pode até ajudar no processo de tomada de decisão. Então, sim, é uma ferramenta também que a gente pode usar como várias outras. Tá? E agora eu passo a palavra para Lucas. Eu queria agradecer muito a Kelly e ao José. E vamos lá, gente. Obrigada. Boa noite, obrigada. Parabéns, pessoal. Acho que foi muito rico aí essa discussão, principalmente essa parte da dieta, que gera uma angústia em todo mundo, na fase final de vida principalmente. Bom, agora a gente tem um outro caso que é um pouquinho mais desafiador, e eu vou convidar a Lara e o Rodrigo para me ajudar nele.
Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos lá. É um paciente masculino, 14 anos, que após as Olimpíadas ganhou um skate da mãe e na primeira semana de uso apresentou uma queda com TCE grave. Ele foi entubado na UPA e devido ao rebaixamento do nível de consciência. E ele ficou aguardando a transferência por 24 horas. A ATC de crânio, quando ele chega na admissão, ele tinha um hematoma extradural à esquerda, com desvio importante de linha média. Já estava anisocórico e foi levado ao centro cirúrgico para drenagem do hematoma. No intraoperatório, ele teve uma parada cardiorrespiratória em AESP e ele retornou aí a ritmo sinusal após 40 minutos de RCP. Fez um potencial evocado aí depois de 5 dias e ele tinha um mau prognóstico, tinha uma ausência aí bilateral de ondas N20. Teve várias complicações durante a internação e atualmente ele está traqueostomizado e sem despertar efetivo, mesmo estando há 2 semanas sem qualquer sedação. Aí os familiares estão num sofrimento intenso, sem qualquer espaço para decisão compartilhada ou retirada de suporte. E aí eu vou começar com uma pergunta difícil, que é qual critério de terminalidade a gente tem nesse caso e por que é tão difícil definir um prognóstico neurológico para o paciente neurocrítico agudo. Vou começar com a Lara, que a gente passa para o Rodrigo. Boa noite, pessoal. O paciente neurocrítico agudo realmente é o grande desafio, né? Eu acho que não, independente de ser criança ou de ser adulto, o prognóstico é incerto e nem sempre é tão claro quando tem um trauma. Mas diante desse caso especificamente, já tem 2 semanas que não tem sem sedação nenhuma e não mostra nenhum sinal de recuperação, mantendo nenhuma possibilidade, já tem uma alteração importante. Foi uma parada de 40 minutos, né, em AESP, então a gente imagina que a hipoperfusão cerebral tenha sido muito grave. Na pediatria, e a gente tem alguns critérios que são gerais de cuidados paliativos, e que é para o paciente moribundo, ele seria já Lansky, eu sei que a maioria aqui é adulto, mas ele estaria totalmente dependente. Seria assim, sem nenhuma condição de resposta, né? Acamado e totalmente dependente. Lansky 10, 20, que já é um péssimo prognóstico para qualquer situação. E pensando em terminalidade, nunca é demais a gente fazer a pergunta surpresa, né? Alguém aqui se surpreenderia que essa criança, esse adolescente, depois de tantas comorbidades que aconteceram durante tantas intercorrências durante a UTI, se ele falecesse, seria uma surpresa? Então, provavelmente, acho que a maioria aqui responderia que não seria surpresa. Só pela pergunta surpresa, ele já tem um valor preditivo de achar que sim, esse paciente está em terminalidade. Embora a gente tenha uma tendência de fazer um trial mais prolongado em pediatria, de esperar um pouco mais, o paciente é muito jovem, né? E a gente não tem um tempo certo de quanto tempo a gente espera. Acho que pela comoção da família, 2 semanas sem resposta ainda é pouco, pela experiência que a gente tem, mas a gente não tem uma resposta com base científica. Passar aí para Rodrigo, o que ele acha? Bom, boa noite, obrigado aí pelo convite, é bom estar aqui entre os amigos paliativistas e intensivistas. Embora o paciente tenha 14 anos, né, e eu não trabalho muito com criança, mas hoje em dia, dependendo do jovem de 14, já tem um tamanho de um adulto, né, e a gente muitas vezes também acaba sendo responsável por cuidar desse paciente. O paciente neurológico grave é sempre um dilema, um desafio muito grande pela dificuldade da perspectiva de prognóstico. Embora nesse caso, eu acho que o fato da gente ter uma avaliação mais objetiva de um exame, né, de um potencial evocado que tenha mostrado um prognóstico bem negativo, isso nos embasa na tomada de decisão e na conversa com o familiar. Eu acho que isso faz muita diferença, só que na minha experiência, isso é raro, né? Esse tipo de exame, esse tipo de avaliação não é uma coisa que a gente vai achar nas UTIs brasileiras. Então, não é um dia a dia nosso, né? O que eu vejo é muitas vezes a gente fazer uma ressonância quando há disponibilidade
para avaliar o padrão de lesão e aí poder ter um substrato para poder conversar melhor com o familiar, mostrando que existe uma imagem ali que justifica um agravo cerebral difuso, típico de um paciente pós-parada cardíaca, e o quanto que isso vai impactar na sua sobrevida. Agora, acho que é importante a gente só definir algumas nomenclaturas, né, porque a gente acaba hoje em dia falando muito desses pacientes. A consciência nossa é algo muito elaborado e muito evoluído no sentido de estar envolvido com as nossas memórias, emoções, com os nossos pensamentos, com a noção do eu, né? Então, a hora que a gente fala que esse paciente está num estado aí vegetativo persistente ou num estado de coma persistente, eu entendo que existe uma ausência dessas atividades, uma falta da perspectiva dele ter uma noção do próprio eu, da sua individualidade, de sentir emoções e mesmo sensações até mesmo dolorosas em algumas situações. E é importante significar isso para a família, no sentido do quão o agravo foi importante e a sequela e a evolução desse paciente, para a gente até denominar que esse quadro é um quadro persistente. Eu gosto de um autor que ele cita justamente isso. A hora que eu coloco que esse paciente tem um quadro persistente, e aí a literatura vai variar, se são 90 dias, se são 6 meses, 1 ano, dependendo do agravo inicial, mas esse estado vegetativo persistente, que apenas, até mesmo com eletroencefalo ou a própria a potencial evocado poderia ajudar a gente a avaliar se ele se encontra nessa atividade onde ele apenas tem noções de sono-vigília, de estar às vezes mais acordado, às vezes mais dormindo, mas ele não tem necessariamente nenhuma grande atividade cerebral cortical mais importante. É importante deixar claro que esse persistente significa que as chances estatísticas dele voltar a ter o que a gente chama de estado minimamente consciente, que já não é ser consciente, é ter apenas a noção de entrou alguém no quarto da família, ele se emocionar, coisas que a gente às vezes vê que o familiar relata. Então, essa mudança de um estado vegetativo para um estado minimamente consciente é praticamente nula de acontecer. Então, a gente está falando, nesses casos que a gente denomina como persistente, de pessoas com uma sequela muito importante e cuja sobrevida média, é uma média, claro, é de 2 a 5 anos nesses pacientes com lesões neurológicas. Claro, vão ter pacientes que vão viver mais de 10 anos, mas a gente entende que são pacientes que têm uma expectativa de vida, quando muito, de alguns anos, mas que são pacientes que não saem praticamente de internações hospitalares recorrentes por infecções e complicações de ser uma pessoa total dependente de cuidados. Então, acho que a gente pode começar aqui dizendo que a dificuldade prognóstica de um paciente com lesão neurológica grave é enorme e que é difícil para todo mundo, mas se a gente tiver a ajuda de exames complementares que nos mostram lesões mais graves ou menos graves, isso ajuda na comunicação com a família. Sim. Ô, Rodrigo, vou catar um gancho do que você está trazendo. E existe diferença no prognóstico de um evento traumático e um não traumático no neurológico? Em relação a tempo? A gente entende que, sim, eu vejo que os pacientes neurocríticos eles são muito diferentes, a depender do mecanismo, tanto que o mecanismo da lesão impacta, sim, no que a gente vai depois. São muitas variáveis, né? A idade do paciente, o mecanismo do trauma, o tamanho, a extensão da lesão, a localização da lesão, né? Você vai ter pacientes com a tal da síndrome do encarceramento, que é uma coisa extremamente pontual, a depender da lesão, do lugar onde fica. A questão mesmo dos pacientes, geralmente são pacientes de trauma, de acidentes automobilísticos, na grande maioria, né? São pacientes com lesões e potenciais de reversibilidade, às vezes, maior. Eu sempre, quando eu converso com familiares nesses casos, eu sempre coloco que a angústia deles é muito grande, claro, porque é um evento agudo, um evento inesperado, que já é
dramático e cheio de emoções por fato de ser trágico e ser uma coisa que mudou a história completamente inesperada da vida daquela pessoa, e que o tempo para o cérebro é um tempo muito mais lento, que às vezes a família está ali angustiada já há um mês naquela situação dentro da UTI, sem grandes perspectivas, o paciente não abre o olho, não tem nenhuma grande recobrança da consciência, mas eu falo que um mês para o cérebro é nada. Um mês de uma lesão desse tipo traumático, né, especificamente, não costuma ser um tempo suficiente para fazer prognósticos a longo prazo. Claro que existem exames que podem nos ajudar mais ou menos a corroborar essa hipótese, mas é um pouco diferente da situação do caso em questão, que é um paciente que teve uma encefalopatia. Sim. Eu acho que ele travou, Ele não foi, travou? Lucas? Para mim também travou. Vamos esperar ele voltar? Ô, Lara, e aí, Mas é, engatar, mas você é quer exatamente falar sobre isso, isso? né? Assim, eu estava pensando aqui na questão assim de ser uma criança, um adolescente, um jovem, né, que tem todo o potencial pela vida e de repente acontece uma catástrofe, porque isso é uma catástrofe, né? Um evento agudo, inesperado, que rompe toda uma possibilidade de futuro, de sonhos daquela família. E imagina o nível de angústia em que não cabe, às vezes, o espaço, assim, a comunicação fica realmente muito difícil em termos de proporcionalidade terapêutica, de decisões, né? Embora seja ainda precoce, 2 semanas, mas lembrando que não foi só o trauma. Teve o trauma agudo e teve uma parada, um IASP, né, de 40 minutos, que isso leva a um dano neurológico muito grave também. Então, associado ao trauma agudo, tem também a questão da parada cardíaca. Então, assim, é muito difícil. Prognosticar em UTI já é difícil, em pediatria é mais ainda. A gente não tem critérios objetivos, embora a gente possa ter disfunção orgânica, questões assim biológicas que a gente utiliza, né? Dependência de dispositivos de ventilação mecânica, ou se está em uso de droga, de suporte de terapia, substituição renal, enfim. O nível de dependência tecnológica aumenta a gravidade do paciente, aumenta a sua chance, né, de mau prognóstico. Mas, independente disso, a gente não tem critérios, assim, o PRISM, da pediatria, o PIN, que são critérios populacionais, específicos, individuais, são sempre um conjunto de situações, de fatos que leva a determinar esse prognóstico daquele paciente especificamente. Então, assim, o tempo, como o Rodrigo falou, né? Então a gente precisa, às vezes, de tempo. E dar tempo para essa evolução e também procurar entender nessa família realmente os valores. O que ele espera que vai acontecer da agora em diante. Né? Qual a expectativa, embora o cérebro demore de se recuperar, tem toda essa questão da plasticidade, mas assim, em que nível gera a esperança dessa família, de expectativa, de voltar a ser exatamente como era antes, ou vai ser apenas abrir o olho, respirar, porque é muito difícil realmente uma situação dessa para a gente definir precocemente, né? Então, essa é a sensação que dá, é que estamos todos precisando de tempo aí, nesse caso. E às vezes esse tempo, ele também vem cheio de infecções, né? É um choque séptico atrás do outro, porque são pacientes que precisam de um suporte avançado, muitas vezes ficam muito tempo na UTI, e às vezes é isso que a gente vai olhar, né? Essas disfunções orgânicas somadas. Acho que é isso que ajuda. E na pediatria, por que é tão difícil falar num cenário de fim de vida aí? Já que nós temos uma pediatra para ajudar. Eu acho que é todo pela questão do potencial de vida que a gente já falou aqui, né? Então, assim, uma criança leva os sonhos da família toda, né? Traz toda uma expectativa de futuro e por si só, por isso já é difícil. É uma biografia muito curta ainda, né? Com todo um potencial futuro de vida. E o filho é o maior tesouro, é o que a gente tem de mais valoroso. Não sei se vocês são pais, mães aqui, mas é assim que a gente pensa, né? É o que há. Então, existe realmente essa dificuldade. Então, por isso, essa decisão compartilhada, eu digo assim, toda decisão compartilhada, ela precisa de vínculo, de confiança. Começa por aí, pelo vínculo e pela confiança. Da gente poder fazer o melhor por
aquela criança, por aquela família, né? Então começa pelo o vínculo, pela confiança de que a gente está defendendo o melhor interesse, sempre defendendo o melhor interesse. E por aí é que a gente vai entender qual é realmente o real valor dessa família. Se eles entendem que é apenas uma vida biologicamente sustentado, é só respirar, bater o coração, e o que ele entende o que eles entendem de valor no sentido real, né, da vida mesmo, né? Isso demora um pouquinho, demora tempo. E como a pediatria, a gente tem a vantagem de ter os pais dentro da UTI 24 horas, eu digo que é uma vantagem, porque eles são nosso melhor controle de qualidade. E a comunicação, eu sinto que se torna mais fácil, porque eles estão vendo o tempo todo a equipe fazendo. O tempo todo a equipe está ali auxiliando, cuidando do paciente. Então, eles se tornam parceiros mesmo. E só tem normalmente o pai e a mãe para decidir, né? Enquanto um familiar, às vezes, tem a esposa, os irmãos, um monte de gente para poder conseguir fazer uma conferência familiar no adulto. Eu acho que é mais desafiador do que na pediatria nesse sentido, né? Mas sim, é muito difícil mesmo, né? Sim, é um desafio muito grande. E eu gostei de um ponto que você tocou sobre a comunicação. Como que a gente pode usar isso dentro do ambiente de terapia intensiva, essa criação de vínculo? Vocês têm alguma estratégia que vocês usam aí de ser a mesma pessoa que conversa? Como vocês abordam isso aí no seu cenário? Normalmente, o diarista, o coordenador, o diarista que assume essa posição de comunicação. A gente faz visitas centradas na família e no paciente, quando o paciente pode opinar ou não. Nesse caso aí seria impossível, mas com base na família. Uma comunicação honesta, sincera, e que a gente coloca as questões técnicas, como já foram ditos, não há transferência de responsabilidade, né? Acho que isso é totalmente inadequado em relação à transferência, a oferecer o menu de opções, se entuba, estuba-se, o que vai ser feito. A gente coloca a nossa situação. É muito mais frequente a gente ter situações de anóxia perinatal, no parto, por exemplo, né? A gente tem muito mais situações de anóxia, de paralisia cerebral, de anóxia pós-parada, tem também os agudos neurocríticos, mas não é tão frequente quanto, infelizmente, na perinatologia, na anóxia neonatal. E requer tempo mesmo. Então, a gente inicialmente faz um investimento total de controle de sintomas, e depois, em algum momento, a gente vai conversar sobre proporcionalidade terapêutica, né, de intervenções, o que são intervenções fúteis, o que são intervenções obstinadas, e a gente vai ter um plano terapêutico que vai propor essa família. E, habitualmente, eu não peço para assinar nenhum documento. A gente conversa, faz uma conferência familiar, e a família participa com quantas pessoas quiserem, e, ao final, a gente escreve no prontuário e compartilha o que vocês... E aí, isso faz sentido para vocês? O que vocês acham disso que a gente está propondo? Né? Nós estamos propondo isso. Vamos rever depois de tanto tempo. Então, é uma decisão, inicialmente, da equipe e comunicada às famílias em relação a questões técnicas. E quando tem questões que são da incerteza, o campo da incerteza, a gente tem realmente que fazer uma decisão compartilhada. Quer complementar? Eu acho que eu voltei agora, depois da travada, voltei. Eu acho, assim, importante, antes disso, né, claro, tudo isso que a Lara falou é fundamental, e uma das coisas mais difíceis e que às vezes a gente acaba se esquecendo, principalmente o intensivista, né, o meia-culpa, é de alinhar com a equipe assistente, né? Existe uma equipe de neurologistas, de neurocirurgiões, de pessoas que muitas vezes estão na comunicação com os familiares daquele paciente num outro horário, num outro momento, né? E a gente poder alinhar primeiro com a equipe assistente do paciente. Qual é o discurso que está sendo passado, quais são as esperanças que estão sendo criadas para que todos falem a mesma língua, é primeiro importante fator que vai diminuir os ruídos, né, da comunicação e os desentendimentos e as
frustrações, vamos dizer assim, que sempre vão acontecer, claro, mas que a gente muitas vezes peca por trazer discursos contraditórios, né? O neuro falou uma coisa, o intensivista está sendo mais pessimista, o neurologista é um pouco mais otimista, e a gente precisa trazer. Então, nesses casos mais complexos, é importante fazer um primeiro alinhamento entre as equipes assistentes, se possível, convidar para que um desses membros esteja nessa conversa inicial com o familiar. Eu acho que é importante e deixar claro que as conversas nessas situações, elas são muitas e múltiplas, elas não se resolvem em uma conversa única. Acho que existe, às vezes, uma ansiedade de querer, numa primeira intervenção, a gente marcou uma conferência com aquela família, então a pessoa imaginar que vai para aquela conferência querendo alinhar todos os pontos, vai sair dali todo mundo muito insatisfeito e, com certeza, muito mais ansioso. Então, a ideia é a gente elencar primeiro um alinhamento das opiniões com a equipe assistente, e depois levar isso para os familiares, as informações que temos, né, de fato, e aí depois dá tempo para essa família poder elaborar tudo isso que foi ouvido, as angústias, tempo para até criar questionamentos, porque ela vai levar para casa e aí vai mais pessoas opinarem, e ela vai trazer em um outro momento as suas questões. Acho que isso é muito importante, que a gente às vezes esquece. Acho que o intensivista às vezes quer ser o cara que vai resolver, eu vou limitar, eu vou resolver aqui, mas ele não é, ele é mais um dentro do cuidado daquele paciente, e o neurologista / neurocirurgião, a depender do lugar, ele é importantíssimo e precisa ser chamado. A gente também tem que trazer esse costume de chamar a equipe assistente para participar dessa conversa, né? Sim. Bom, vamos continuar no nosso caso aqui. Então, esse paciente, após 45 dias, ele recebe alta em estado vegetativo. E ele retorna após 7 dias com uma ventriculite por uma KPC pan-resistente. E aí, em nova reunião familiar, a mãe vem dizendo que o filho está sofrendo muito e que chegou o momento de ele finalmente descansar. E aí eu vou abrir 2 perguntas. A primeira seria a diferença conceitual entre a intervenção fútil e a intervenção potencialmente inapropriada. E a segunda é se a gente daria antibiótico nesse caso é proporcional ou é inapropriado. Quer começar, Lara? Bem, antibiótico também é outra discussão difícil, né? Junto com a nutrição e hidratação, acho que essas são as que pegam. A futilidade, eu entendo que seja. Tem 2 viés, né? Então, às vezes, a gente usa nomenclaturas para definir um tratamento que eu considero que é inapropriado, que é inadequado, que não tem benefício nenhum. Eu sempre uso esse exemplo assim: tratar uma infecção, uma bactéria que o antibiótico não pega, não está no antibiograma. É inapropriado. Né? Fazer diálise peritoneal no paciente chocado com droga vasoativa nas alturas. Não vai funcionar. É inapropriado, tecnicamente inapropriado. Não funciona. O que é fútil, não funciona. Então, assim, essa coisa da futilidade, qualitativa e quantitativa. Mas eu penso que é muito mais fácil a gente discutir o que é proporcional. O que é proporcional e o que é desproporcional, em vez de ficar nessa questão semântica do que é fútil, o que é inapropriado, do que é. Eu penso que assim, é proporcional. Esse paciente tem uma biografia, teve um evento agudo, ficou em estágio vegetativo persistente e irreversível, que a gente não sabe neurologicamente como é que isso vai se comportar, mas a chance remotíssima de ter a melhora de prognóstico neurológico. A família está vendo, já está assistindo tudo isso. Já voltou na UTI, já fez tracostomia e fez uma ventriculite por KPC resistente, multiresistente, né? Quer dizer, uma bactéria multiresistente. É proporcional. O que é esse tratamento de antibiótico? Vai melhorar o curso da doença. Vai voltar, quer dizer, o que a gente vai fazer com isso? Vai tratar a ventriculite. Isso resolve o problema neurológico? Isso vai fazer com que essa criança volte a andar, a correr, vai voltar ao ambiente dela de vida anterior? Isso, a mãe já traz o valor ali. Meu filho está cansado e está na hora de descansar. Então, para mim, já está muito claro de que
O estado de estágio persistente e reversível, mantido a qualquer custo, essa criança mantida a qualquer custo, não é o valor dessa família. Tá bem para. Acho que está até mais fácil do que o habitual, Lucas, porque não é isso que acontece no dia a dia. Não é? Então, assim, a minha resposta é não trataria, não trataria. Eu acho que é desproporcional o tratamento, embora seja possível, eu acho que é desproporcional ao objetivo em relação aos valores dessa família. Essa é a minha opinião desse caso. E aí, Rodrigão? Bom, eu concordo, assim, a gente teve uma discussão, né, recente aqui no estado de São Paulo, depois que o CRM daqui soltou uma resolução, né, e trazia esses temas aí, causou, acho que, mais confusão do que ajudou a divulgar os conceitos. E naquela ocasião, muito se falou, aí é uma opinião minha pessoal agora, que é o termo fútil na língua portuguesa é um termo muito negativo, né? Muito pesado, embora no dicionário tenha uma, né, simbologia aí de algo que não tem benefício, não tem efeito, é insignificante, algo assim. A futilidade a gente sempre deturpa como algo realmente muito pejorativo, mas a gente entende que um tratamento fútil é aquilo que realmente não tem embasamento científico que o justifique, né? Não tem ciência por trás daquilo, não faz sentido indicar um tratamento, não faz sentido dar, como é que chama? Cloroquina para quem tem Covid. Isso é fútil, né? Você não tem nenhuma evidência científica que corrobore esse tratamento. Agora, o tratamento inapropriado, eu vejo como aquilo, como a Lara falou, embora haja na biologia uma explicação de que o antibiótico X trata a doença Y, não há benefício para aquele paciente, né? Não tem justificativa de que o maior antibiótico para essa ventriculite vai trazer o paciente de volta, ele vai acordar depois que terminar essa ventriculite. A ventriculite ali é só mais um espectro de uma infecção num corpo que está aos poucos já morrendo, vamos dizer assim, né, no contexto mais filosófico da coisa, a partir do momento em que ele deixa de ter uma consciência do seu próprio eu, vamos dizer assim. Então eu vejo que eu evitaria o termo fútil se eu tivesse que sugerir algo, evitar esse termo nas conversas, porque eu acho que existe um certo preconceito e um entendimento meio enviesado por parte das famílias em relação a essa palavra. E acho que usar o termo inapropriado, tratamento potencialmente inapropriado, faça mais sentido para que a gente coloque que, embora haja uma explicação científica, não há benefício ou não vai trazer melhora da qualidade de vida e nenhuma mudança no curso daquela situação. Então, eu concordo que eu não trataria essa infecção, mas eu, assim, também sendo advogado aí do diabo, eu concordo com a Lara. Essa mãe já chegou dizendo que entendeu que ele está precisa descansar, e a gente não vai encontrar com frequência, até porque o intervalo de tempo não é tão grande. Vamos dizer assim, que foi a primeira vez que ele foi de alta e ele volta para casa e volta para o hospital em uma semana. Eu acho que ainda, e é isso que é importante talvez desse caso, é dizer que cada família, cada mãe, ou cada pai, ou cada filho vai demandar um tempo que é dele, que a gente não consegue definir. Eu já vi famílias que foram obstinadas por muito tempo e que no seu tempo conseguiram aceitar a limitação. E eu coloco, a limitação a gente tem as suas indicações e é nosso papel tentar organizar isso do ponto de vista técnico e científico, baseado nas melhores evidências, mas a aceitação disso, para que o familiar não entenda que esteja participando ativamente da morte da pessoa, é muito individual. E é uma outra, que foi falado até, né, no final do outro caso, de que realmente a gente não está lá para terceirizar essa decisão para o familiar, não é ele que vai escolher que se é para entubar, não é para entubar, é para dialisar, não é para dialisar, é para ligar a droga ou não, mas até porque essa decisão, além de ser
tecnicamente absurda, porque ele não detém o conhecimento para isso, causa na família essa sensação de que ela participou ativamente do final de vida daquele familiar e como que ela vai lidar com isso depois o resto da vida dela. Como eu sempre digo, essas conversas são muito difíceis, mas elas precisam ser terminadas e um olhar para o outro e dizer: isso que a gente decidiu vai deixar vocês depois com a consciência de que fizeram o que foi melhor para vocês e para o paciente? Porque se terminado o processo e a morte houver aí um peso muito grande, a gente talvez não esteja preparado ainda naquele momento para tomar aquela decisão. Acho que é por aí o caminho, mas é isso. Esse caso de que a mãe já chega dizendo que tudo bem, não é a realidade. A gente vai ter, sim, pessoas que vão precisar de mais internações, de mais cursos de antibiótico. Cabe a nós, claro, com todo o cuidado e trazendo mais pessoas e as informações e a comunicação, tentar trabalhar para que isso não fique ainda mais sofrido para o paciente e para aquela família. Sim, eu gosto de usar o termo inapropriado à fase de doença e inapropriado aos valores do paciente. Então, acho que fica bem parecido com essa história da proporcionalidade. Então, ele é inapropriado para aquele doente por algum motivo, pelos valores ou pela fase em que ele se encontra. Na fase final de vida, isso não faria sentido, né? Eu acho que o antibiótico entraria nesse cenário, já que não atinge nenhum objetivo final de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Muito obrigado aí por essa discussão. Vou chamar aí todo mundo para abrir suas câmeras, para a gente ver todo mundo. E vamos tirar as dúvidas das pessoas que quiserem. Vamos... Oi, gente, vamos lá então. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Algumas perguntas já foram respondidas aqui, né? Mas, assim, o que a gente está vendo é que para tomada de decisão de fim de vida, um fator importantíssimo é o prognóstico. E a gente não aprende a sistematizar o prognóstico na medicina. Então, eu até coloquei ali por escrito que o prognóstico é um quebra-cabeça, né? E que a gente tem que olhar vários pontos para que a gente tenha uma avaliação importante para a tomada de decisão. Mas também lembrando que nós temos que, nunca vamos ter 100% de certeza da inevitabilidade da morte, por exemplo, e que vamos ter que ter a tomada de decisão em cima do que é mais provável e mais comum. Foi perguntado aqui sobre glicemia, se deve ser feito glicemia no final de vida. Na fase 3 da assistência paliativa em UTI, não estão indicadas solicitações de exame, né? E, de qualquer maneira, solicitação de exame é quando vai mudar a nossa conduta para a gente ver o exame. Se não vai mudar a nossa conduta, nós não devemos solicitar. Glicemia, para quê? Para a gente ver a glicemia alterando, nós vamos fazer insulina no final de vida? Não tem indicação de insulina no final de vida. Então, não tem por que a gente fazer a glicemia. Quanto à dieta, só para dar assim a minha posição, né? Eu às vezes digo brincando que a gente deve perder a guerra para não perder perder a batalha para não perder a guerra. E assim, querer suspender a dieta é uma das coisas mais angustiantes que tem para a equipe e para a família e que está ali do lado, tanto que seja de adulto jovem, quanto adolescente, quanto o idoso. Então, não é esse o fator decisor naquele momento. O que nós temos que nos preocupar muito mais nós vamos começar com um antibiótico numa intercorrência infecciosa ou não. Nós vamos fazer diálise ou não. Nós sabemos que diálise no fim da vida não é adequado e que dieta não antibiótico, aí já foi discutido, quando nós temos ou não indicação de fazer antibiótico, quando ele vai mudar a intercorrência da doença de base. Se ele não vai mudar a intercorrência da doença de base, é a obstinação terapêutica que nós estamos fazendo de eutanásia, né? Basicamente isso. Eu não estou vendo nenhuma outra pergunta aqui, gente. Vocês não querem fazer alguma outra pergunta pelo chat? Eu acho que as perguntas foram todas respondidas. O BISEP, que foi respondido, também perguntado, né? Se pode ser feito. Ele é basicamente para idoso, né? E se usa mais o PPS, a gente vai usar para ver funcionalidade o PPS em cuidados paliativos. Lembrando que o PPS deve ser feito geralmente um mês, no mínimo um mês antes da internação em UTI, porque se a gente for fazer o PPS quando o doente está internando na UTI, é óbvio que todo paciente vai ter um PPS lá embaixo. Então, nós temos que lembrar isso. E também nós temos que sistematizar como fazer o PPS. Porque se a gente disser pergunta aberta, o paciente anda, anda.
paciente come, né? Então, a gente tem que botar os detalhes para a gente ter um PPS fidedigno. Então, é um dos fatores prognósticos que vai nos ajudar, é fragilidade, é funcionalidade, é a idade do paciente, é sintomas de alerta, tipo a perda de um ente querido, a perda do marido, né? Indo Doutora, para a instituição, todos esses sintomas gerais. Depois nós temos a doença de base, que aí cada doença a gente pode ver pelo SPICT, cada uma vai ter a sua relação, né? Depois nós temos a intercorrência da doença crônica na UTI, se ele está cronicamente crítico, basicamente, tem outros fatores que vão nos ajudar no prognóstico, se ele fez doutora quadro de Raquel. delírio e tudo mais. Raquel, Fala, querida. Raquel, só um minutinho. Que você falou da questão da alimentação, que às vezes é melhor perder uma partida do que perder um gol, do que perder a partida, que seja. Às vezes você está criando uma relação tão boa com a família, e Uhum. pelo fato de querer tirar essa dieta, você acaba perdendo e quebrando isso. Então, o que eu tenho feito é a minha rotina, muitas vezes, quando eu vejo que isso vai causar muita angústia na família e eu posso quebrar essa rotina, é não tirar, mas botar numa vazão mínima, muito pequena, para pelo menos eles terem a sensação de que essa dieta está sendo ofertada, entendeu? Nós temos uma Mas por pergunta conforto. aqui. Zé, tem uma pergunta aqui que tu podias responder. Então, Eu entendo o segundo caso ter ido para a UTI, mas no primeiro, DPOC, não deveria ter sido tratado na clínica e iniciado os cuidados paliativos antes do quadro, já que havia histórico de muitas internações? Não sei, vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Estão ouvindo. Tem que mudar para o celular. Bem, nós temos um pouco de minutinhos ainda, 2 minutinhos. Assim, é difícil, às vezes, tem que estar uma situação aguda ali, o paciente chega no hospital, no quadro agudo, que não tem um plano, isso foi uma coisa que a gente acabou, né, falando de maneira indireta, é preciso ter um plano de cuidado, tá? É preciso ter um plano de cuidado. O ideal, então, é que essa pacientinha obesa, ela já tivesse um plano de cuidado antes de ela fazer um quadro agudo. Ou seja, a gente se preparasse com um plano de cuidado, com todas as conversas que a gente está falando aqui da família, assim por diante, com o paciente, quando possível, que fosse feito previamente ao quadro, tá? Ao quadro agudo. E aí, quando o paciente faz o quadro agudo, então o plano já está construído. Tá? Eu não vou entrar em detalhes mais, porque nós estamos um pouco em cima da hora, né? Eu estou entendendo, né? Faltam 3 três minutos. minutos, três É. minutinhos. E tem um Então, monte de pergunta aqui. Então, vamos lá. acho que Vai. perguntaram do oxigênio e transfusão, né? Espero que eu vi rapidinho aí, né? Oxigênio, segue a mesma linha dos outros, né? Mesma coisa, né? Aqui transfusão de fim de vida não tem indicação, não vai melhorar o morrer, vai ser uma distanásia. Aí, dieta, gostaria de saber a respeito da indicação de oxigênio terapia. Oxigênio do fim de vida também não tem indicação, a não ser que dê qualidade do morrer ou dê melhora dos sintomas do paciente, senão não tem. Mantém ou retira? Não sei, Dani, queres responder? Estou falando demais, então vou dar um pouquinho para vocês. O que foi, doutora? Desculpa, falhou o áudio. Não, é aqui oxigênio. Se a oxigênio terapia é adequada, se nós mantemos ou retiramos no fim de vida. Se o paciente está ativamente falecendo, o oxigênio não vai alcançar o objetivo biológico dele, né? E eu acho que provavelmente o conforto vai dar é a sensação de um ventinho no rosto. Talvez, se fosse um paciente que já usava oxigênio anteriormente, seja interessante manter para acolher a família, porque a gente quer devolver ele para o que ele era anteriormente. Se ele já usava, a gente tirar totalmente, talvez isso gere angústia. Muitas vezes eu já deixei oxigênio para acolher a família, né? Porque a gente entende que o tratamento é multidimensional e faz parte de acolher a família também, mas na maioria das vezes, se o paciente está ativamente morrendo, não vai fazer diferença. Se ele não está ativamente morrendo, pode ser que faça sentido, mas focado em conforto, não necessariamente valor de saturação, né? Minha opinião. sim, tem uma coisa que eu queria trazer da dieta, que vocês trouxeram que às vezes ela faz sentido no final da vida por conta de todo esse contexto. Mas o que às vezes eu faço é combinar com a família. De hoje faz sentido, mas em caso de intercorrência, amanhã um vômito, uma diarreia, um desconforto, uma distensão, isso vai deixar de fazer sentido. E aí às vezes vale a pena perder nesse momento, mas a gente ganha no amanhã. Então essas combinações também fazem sentido.
Tem uma pergunta aqui, uma outra, que é se o Deixa eu só paciente falar é um acomodado... negócio, 2 Pode falar. minutinhos. Desculpa te trabalhar, porque senão o tempo vai acabar. É que não dá para esquecer também que existe a informação de que muitas vezes a gente tirar algumas coisas prolonga a vida do paciente, inclusive, né? Em cuidados paliativos a gente vê isso com uma certa frequência, que a hora que a gente retira alguns suportes ou mesmo alguns tratamentos, a renúncia a alguns tratamentos iniciados, pode muitas vezes prolongar a sobrevida, e a gente vê isso com muita frequência, né? A hora que você tira algumas coisas, a diálise, por exemplo, né? A gente vê a intubação, a renúncia à intubação, muitas vezes, que pode acelerar um choque, uma hipotensão, e pode levar o paciente a óbito ali naquele dia, naquela 24 horas, pode prolongar um pouco mais. Então, não é também a certeza de que você oferecer todo o suporte possível, pelo contrário, não tem nenhuma garantia disso, significa que vai viver mais, não é uma certeza, né? Porque a gente está falando tanto de tirar, eu estou aqui pensando que tirar também às vezes é bom, né? Quanto menos é mais, às vezes nessas situações de finitude. Dani vai responder essa Não, eu da só vou disfagia, falar... dieta no final de vida, era essa? Você quer responder, Lara, essa pergunta, já que você não falou agora? Gente, você deixa pior para mim, né? Ah, é? Dieta no final de vida. Desculpa. Eu Não, tô com a que doutora na verdade Raquel, é minha outra amiga. pergunta. Tá falando que o paciente é disfágico e a família não aceita a sonda interal. E aí, qual que seria a melhor conduta frente a um risco de broncoaspiração, se faz sentido para esse paciente se alimentar? Essa é a pergunta. Como é que é? Sonda não é Se uma faz opção sim. para esse paciente. Não é sonda, não é opção. A opção é uma gastrostomia percutânea? É essa a indicação? Não. De fim de vida? Não, é um paciente que tem disfagia, é um paciente que tem quadro de disfagia grave e que não faz parte dos valores dele ele ter uma sonda. Então, assim, como é que você pesa risco-benefício de dar dieta de conforto versus broncoaspiração aí? Olha, se ele é lúcido e orientado e ele pode tomar decisões, eu penso que a autonomia ela deve ser respeitada sempre. Se é dele a decisão. Se é dele a decisão. Eu não gosto eu vou entrar numa polêmica aqui, que é na resolução do Conselho Federal de Medicina de recusa terapêutica. Entende? Então, assim, ok, a gente tem direito de garantir a recusa até ele perder a consciência. Não sinto que é assim. Né? Então, não vou entrar nem nessa polêmica aqui, mas se o paciente tem autonomia, se ele está consciente, se ele sabe exatamente qual é o risco, se é uma dieta de conforto, tudo bem. Vamos bancar junto aí esse risco. Eu, Às vezes eu, alimentar é maior, eu né, do sempre que o risco de falo, broncoaspiração. fim de vida não tem nenhuma indicação de sonda nasogástrica nem de Se é fim de gastrostomia, vida, com né? certeza. Não Fim tem de vida, como. não. E assim, eu sempre digo, né, a maioria fora de UTI, chega o velhinho, não está comendo, bota a sonda. Aí ele puxa a sonda, aí tu amarra o velhinho. E aí ele morre com sonda e amarrado. Ou então, em muitas instituições de longa permanência de idoso, está-se agora exigindo que entre com gastrostomia, né? O que é uma maldade. Então, assim, é uma coisa, dieta já é, no Suzy Weisling, da geriatria, é uma coisa que não é indicado que seja feito nenhum tipo de alimentação artificial para o paciente que esteja no fim de vida. Outra coisa é, demenciado, quando para de comer, é porque está no fim de vida. Exato. Então, é uma coisa Perfeito. que... Se a pergunta era fim de vida, não tinha nem discussão, né? Não. Como nós estamos falando de fim de vida, Zé quer Isso, falar isso. coisas, porque o Zé é assim, geriatra, então... a cialorreia, só falando mais uma coisa assim, que as pessoas acham que traqueostomia é melhor a cialorreia. Né? Então é outro assunto polêmico, né? Outro Tá assunto com muita cialorreia, vai broncoaspirar, então faz a traqueostomia. Então, traqueostomia não previne broncoaspiração. Garante a via aérea, só isso. A traqueostomia é uma das grandes propagandas enganosas da medicina. A gente vende a traqueostomia, a gente, entre aspas, vende a traqueostomia como se fosse a melhor coisa e ela tem mínimas vantagens em relação à intubação orotraqueal. Então, eu falo isso no paciente crítico crônico, a gente vai ver o prognóstico desses pacientes traqueostomizados, isso no adulto. É muito ruim o desfecho de pacientes traqueostomizados após um ano. Então, a gente
fala que vai sair da UTI mais rápido, que vai não sei o quê, que vai dar... É mentira, não tem evidência para isso. A única poucas evidências da traqueostomia é estar mais confortável para o paciente. Isso realmente é relatado, né, que o tubo na garganta é menos confortável do que ter a tráqueo, mas talvez seja das poucas vantagens, se não a única. Mas dá para fazer uma live só sobre traqueostomia. Bem, aqui também tem uma pergunta, não é bem uma pergunta, é uma colocação de uma pessoa que foi internada no fim de vida e que isso aumentou muito o sofrimento e que o melhor seria morrer em casa. É mais lúdico a gente dizer que o melhor é morrer em casa, mas o melhor é morrer onde eu posso controlar sintomas de forma adequada. E, normalmente, em casa é difícil o controle de sintomas. Então, outra coisa que também é uma polêmica, também nós poderíamos ficar discutindo. Vocês estão vendo que nós amamos o tema e que nós queremos ficar falando mais tempo, mas a gente tem que pesar se eu posso controlar adequadamente o sintoma em casa, o melhor é em casa. Como é que está a família para receber essa pessoa em casa, né? E, se não, o melhor é a gente programar esse tratamento no melhor lugar possível, vamos dizer assim. Inclusive, dar alta no paciente para ele ficar sofrendo em casa e morrer sofrendo não é cuidado paliativo, né? Sim. Bom, eu acho que nós esgotamos o nosso tempo, né? É uma pena, porque a gente gostaria de falar mais. Vocês sabem, todos nós aqui, somos apaixonados pelos cuidados paliativos e estamos aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem conversar com a gente, estamos aqui. Queria agradecer, né, a MIB pela oportunidade que dá para a gente e dar uma boa noite para todo mundo. Um tchau já com saudade.